Boas-vindas a mais esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das explorações mais fascinantes da nossa história. Estamos falando de um mistério com cerca de 3.500 anos que, de um jeito quase imperceptível, simplesmente moldou as bases do mundo moderno. Milhões de pessoas interagem com esses conceitos todos os dias, sem fazer a menor ideia de onde eles vieram. Então, a gente vai desvendar a história dessa fé antiquíssima que nasceu lá nas estepes da Pérsia e cujos ecos ressoam nas maiores religiões da atualidade. Vamos entender como tudo isso começou. Parem para pensar um pouquinho. De onde vêm conceitos tão incrivelmente familiares para nós, como um céu de recompensas, um inferno punitivo e aquela clássica batalha constante entre as forças da luz e das trevas? A gente costuma achar que essas noções são tão universais que sempre estiveram presentes por aí, né? Mas a verdade é que os registros históricos apontam para um lugar de origem super específico. Todas essas ideias fundamentais nasceram com um antigo profeta persa chamado Zaratustra, ou Zoroastro, como os gregos o chamavam. Ele foi literalmente o primeiro a colocar o bem e o mal como forças reais que regem o universo, criando a ideia da moralidade como uma escolha direta entre o certo e o errado. E tem uma ironia histórica gigante aqui, olha só. Quando a gente ouve o nome Zaratustra, muita gente lembra na hora do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, no seu livro famoso, e daquela frase de impacto, Deus está morto. Mas o mais curioso é que o Nietzsche usou o nome desse profeta para apresentar uma filosofia que é exatamente o oposto do que o Zaratustra histórico pregava. Enquanto a figura do livro queria desconstruir a moralidade, o profeta persa de carne e osso foi o grande arquiteto dessa ordem moral. Ele estabeleceu as bases do monoteísmo ético muito, mas muito antes de outras religiões tomarem forma. Bom, para entender o tamanho dessa influência, nosso roteiro hoje está bem direto. Vamos passar pela origem do bem e do mal, dar uma olhada no Avestá, que é o texto sagrado, desvendar o antigo símbolo do Faravahar, entender os rituais de fogo e silêncio e fechar com o legado zoroastriano. Então, começando direto com a parte 1, a origem do bem e do mal, a verdadeira batalha cósmica. Imagina só a cena, o antigo Irã, ali entre 1500 e 1000 a.C., dominado pela adoração a vários deuses da natureza. A grande sacada, a verdadeira revolução do Zaratustra, foi simplificar tudo num dualismo fundamental. De um lado você tem Ahura Mazda, o senhor sábio, o bem absoluto e a luz. E do outro lado tem Angra Mainyo, o espírito destrutivo, a essência da mentira e o mal absoluto em si. E o detalhe mais incrível não é nem o conflito divino, mas sim o nosso papel nisso tudo. A ideia de que todo mundo tem livre-arbítrio para escolher de qual lado quer ficar. Viver de forma ética deixou de ser só uma regra de convivência e passou a ser uma participação ativa nessa vitória da luz contra a escuridão. O que nos leva à parte 2, o Avestá, o texto sagrado, e como ele sobreviveu aos séculos. A história de como essas ideias complexas chegaram até nós é um verdadeiro milagre da resistência humana, sério. A coisa toda começou por volta de 1500 a.C., totalmente de forma oral. Por muito tempo, isso passou de geração em geração só pela memória dos sacerdotes. Foi só ali pelo século V ou VI, durante o Império Sassânida, que criaram o alfabeto para registrar o Avestá. Só que, depois do ano 651, o Império caiu e uma parte enorme desse conhecimento simplesmente se perdeu. Acreditem se quiser, o que salvou o coração dessa fé foi justamente aquela antiga tradição oral, porque os sacerdotes sabiam os textos do dia a dia de cor. Para vocês terem ideia de como tudo isso é frágil, o manuscrito mais antigo que a gente tem hoje é de 1323. Tudo sobreviveu por um fio. E dentro desse material todo, que escapou de ser apagado pelo tempo, existe um verdadeiro tesouro, os Gathas. São 17 hinos sagrados que, segundo a tradição, foram compostos pelo próprio Zaratustra. E como eles eram recitados com rigor absurdo nos rituais, os especialistas notam que eles atravessaram os milênios quase intactos, preservando a língua falada daquela época. É literalmente o coração da fé cristalizado no tempo. Muito bem, vamos para a parte 3, Faravahar, o símbolo antigo. É hora de desconstruir o famoso disco alado. Sem sombra de dúvida, esse é o símbolo visual mais marcante de toda a antiga Pérsia. Mas quer saber o fato mais curioso? É que, na verdade, ninguém sabe exatamente o que ele significava para as pessoas que o criaram lá atrás. Como registros originais se perderam, ficaram as interpretações. Tem a visão clássica de que é o próprio Ahura Mazda. Tem gente que diz que é um Fravashi, tipo um anjo da guarda da nossa alma. Outros acham que é o faro, a graça divina dos antigos reis. E hoje em dia tem muita gente que adota como um símbolo totalmente laico de espiritualidade e luz. Mas olha só que coisa bonita. Não importa muito o significado histórico exato, porque a comunidade zoroastriana de hoje deu um significado maravilhoso para o Faravahar.
que bate perfeitamente com a ética deles. Estão vendo as 3 fileiras de penas nas asas? Elas representam a regra de 3 da religião: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. É um lembrete visual super prático de como a gente deve agir para espalhar o bem pelo mundo. Avançando para a parte 4, rituais, fogo e silêncio. Ancorando essas ideias antigas na realidade. A gente sabe que as práticas ajudam a aterrar a teologia, né? E aqui precisamos derrubar um mito gigantesco. O ponto-chave é: os zoroastrianos não adoram o fogo. O fogo é reverenciado como o símbolo supremo da luz divina e da pureza. É um portal para Deus, não o Deus em si. E o negócio é tão sagrado que os sacerdotes, quando vão cuidar das chamas nos templos, usam até máscaras brancas no rosto para que a própria respiração deles não polua o fogo. E o nível de dedicação a essa pureza é um negócio de cair o queixo. Para vocês terem uma ideia, para criar o fogo de mais alto grau, conhecido como fogo da vitória, são necessários exatamente 16 tipos diferentes de chamas. É um ritual exaustivo que mistura fogo doméstico, fogo de forjas, fogueiras e, de forma quase cinematográfica, até mesmo fogo gerado por um raio caindo numa árvore. Depois de uma purificação imensa com dezenas de sacerdotes, esse fogo sagrado está pronto. E na cidade de Yazd, no Irã, dizem que uma dessas chamas queima sem parar, de forma contínua, desde o ano de 470 a.C. Incrível, né? Bom, do fogo puro da vida, a gente passa para os ritos de encerramento da vida. E aqui entram as misteriosas Torres do Silêncio. É uma prática funerária que bate muito de frente com o que a gente está acostumado hoje no Ocidente. Em vez de enterrar ou cremar, a tradição era colocar os corpos no topo dessas grandes torres, abertas para o céu, permitindo que aves de rapina seguissem o curso da natureza. Pode parecer chocante, mas qual é a lógica por trás disso? Mais uma vez, a chave de tudo é a pureza. Na cabeça do zoroastriano, a morte é o triunfo final do mal. Então, um corpo sem vida era visto como a coisa mais impura possível. Enterrar ia poluir a terra sagrada. Cremar ia ofender totalmente aquele fogo puro que a gente acabou de falar. Então, as Torres do Silêncio eram a solução mais lógica e perfeita: devolver o corpo para a natureza sem corromper as criações de Ahura Mazda. E isso nos traz a nossa quinta e última parte, o legado zoroastriano. A chama que não se apaga. Mesmo depois de uma repressão pesadíssima lá no século VII, as impressões digitais do zoroastrismo continuam super vivas e presentes na nossa cultura, ainda que invisíveis. Para vocês terem noção, a palavra magia ou mago vem daquela antiga casta de sacerdotes persas, conhecidos pela sabedoria deles. Sim, são os famosos reis magos da Bíblia. Hoje, os descendentes dessa fé prosperam na Índia na comunidade Parsi, e no Irã, o Festival de Ano Novo e o símbolo do Faravahar continuam fortíssimos, sendo pilares intocáveis do patrimônio deles. O que nos deixa com uma provocação daquelas para encerrar. Quando a gente olha para as crenças de hoje, a gente vê a influência de Zaratustra em quase tudo. A luz contra a escuridão, fazer o bem como um dever cósmico, o livre-arbítrio, tudo isso ecoa o antigo Irão. Então fica a pergunta: se uma religião construiu as bases para as maiores fés da humanidade, mesmo que seus templos tenham caído e seu profeta tenha sido esquecido ou deturpado, será que a sua chama primordial chegou de fato a se apagar algum dia? Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração conosco. Continuem sempre questionando o passado e até a próxima.